Oi, 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 muito bem-vindo a mais um Prosa Positiva nesta quinta-feira, o seu podcast sério, porém... divertidíssimo. Exatamente, estamos na nossa quinta temporada, só um minuto para eu lembrar aqui, terceiro episódio, parte 2, em que a gente está conversando sobre preocupações. Mas antes de eu fazer uma pergunta muito importante para minha sócia que está aqui do meu lado, esperando para dar a resposta, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, essa é a hora, @cdperma, com H lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify, você encontra a gente como Prosa Positiva. E aí tem lá todos os episódios. A partir da segunda ou da terceira temporada, eu acho, a gente começa a deixar esses episódios mais curtinhos para você ouvir e se despreocupar no trânsito, Ouça na academia. Ouça despreocupadamente, que tem muito conteúdo legal. A gente fala sobre carreira, fala sobre emoções, fala sobre estilos parentais. Muita coisa que você pode usar no teu dia a dia profissional e pessoal. Mas agora a gente vai terminar de falar sobre preocupação, porque eu já estou preocupada com o que eu vou comer na hora do almoço. Porque estou com dorzinha de cabeça. E quero perguntar para minha sócia. Sócia, viver preocupado, isso é bom ou é ruim? Depende. De quem? De você! No primeiro bloco, Luana deu uns papapá na gente, assim, rapidinho. Lembrando, né, e falando e explicando de que a preocupação, ela é uma fantasia. A gente cria ela aqui dentro da nossa cachola. E aí, para mim, no lugar da palavra fantasia, eu substituí aqui na minha interpretação por incerteza. Tá bom, vamos de incerteza. Isso, incerteza. E nós falamos do quanto ela pode ser prejudicial e do quanto ela é importante e faz parte, né? Mas você também deixou, que eu acho que é algo bem interessante. Você está anotando? Tá com o caderninho aí do lado? Então você deve ter anotado que é saudável se preocupar com algo, avaliar as possibilidades de seguir ou não e colocar para a caixinha do estoque lá. Já está pensado, foi preocupado já, então sai da fila. Próxima preocupação. E isso é um movimento mais saudável. E a gente também já falou um pouco mais sobre a preocupação crônica e o quanto isso pode se desdobrar para um quadro aí, uma psicopatologia. A gente fala de depressão, a gente fala de ansiedade. Eu acho que aqui agora, para deixar então a preocupação um pouco menos preocupante para a galera, que já gosta de se preocupar naturalmente, né? Que dicas que a gente poderia trazer e compartilhar. Na verdade, eu não gosto muito da palavra dicas, mas eu gosto de dizer assim, ó, o que a gente pode fazer, quais são as alternativas que a gente pode fazer para trabalhar, ou então para colocar a preocupação para trabalhar a nosso favor, né? Então, vamos só resgatar aqui que quando a gente está falando de preocupação, a gente está falando de uma incerteza, vou usar o teu termo, de uma incerteza que ela pode ser facilmente substituída mentalmente. Boa. Quando eu estou falando de uma preocupação crônica, constante, eu já estou falando de um sintoma de uma patologia, que é a ansiedade. Ou seja, já não é mais tão simples substituir essa incerteza por outra coisa. Ela já... quando eu tento substituir um outro pensamento que reforça aquela incerteza, surge. E aí ele vai se desdobrando, até o ponto de eu ter as reações fisiológicas e entrar num processo patológico, de uma TAG, né, de um transtorno de ansiedade generalizado, de um episódio de ansiedade. Então, acho que a primeira dica é, sem dúvida nenhuma, trabalhar no seu autoconhecimento. Não tem para onde correr. E aí, galerinha, volta no teu caderno, volta nos episódios, vê aí tudo de novo, porque a gente dá várias dicas de como olhar e reconhecer as suas emoções, os seus pensamentos, para que você possa entender se aquela preocupação é uma incerteza do momento ou ela é crônica e faz parte de um sintoma de algo maior. Beleza? Então, tomar consciência sobre o que você pensa e o que você sente.
E esse, para mim, é a dica mais valiosa e a mais desafiadora. Quando eu penso que eu já fiz essa pergunta para inúmeras pessoas, ou no contexto organizacional, ou no contexto clínico. Eu sempre pergunto, o que você está pensando? E o que você pensou quando essa preocupação surgiu? Ah, Lu, tô preocupada com meu filho. Tá bom, mas o que você pensou sobre o seu filho? Não, eu só tô preocupada com ele. Tá bom, mas o que você pensou? Sempre que eu volto, é muito difícil de ter uma resposta clara. Porque a preocupação está construída lá, né, nas nossas crenças centrais. A gente falou no episódio anterior, por exemplo, sobre a preocupação de dever. Tá? Ah, tô preocupada que o meu boleto vai vencer. Tá, mas o que você pensa sobre isso? Não, só tô preocupada que meu boleto vai... Tá bom, mas o que você pensa sobre isso? Ah, eu penso que eu não vou ter dinheiro para pagar. Tá bom, e o que você pensa sobre isso? É tipo os 5 porquês lá da qualidade, né? Ah, eu não tenho... O que as pessoas vão dizer? Como que as pessoas vão me ver? Aí pronto. Aí você vai chegando na raiz, né, daquele problema. Então questionar o que você o meu pensamento acerca da preocupação é um bom caminho. Exatamente. Porque você pode chegar à conclusão de que você está preocupada com algo que realmente não existe, ou que você não tem controle. Porque, gente, um problema só é um problema quando você diz que ele é um problema. Até que eu transforme uma preocupação ou um pensamento em um problema, ele não é um. Então, quando eu nomeio. Exatamente. Eu dei o nome e eu, na verdade, assim, eu modelo, né? Ele não é só um problema, ele é o problema. Então, assim, mais uma vez, é o quanto a gente dimensiona. Ah, é um problema dever? Ele se torna um problema quando você diz que É um problema dever. Não me sinto confortável com isso. Tá bom. Para outra pessoa eu posso fazer essa pergunta. É um problema dever? Ela vai dizer, não é um problema. A hora que der eu resolvo. Pronto. Tem um... Quanto mais rápido você aceita a realidade, aquilo deixa de ser um problema ou uma preocupação. Eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, mas é um exemplo que eu acho que vai ajudar a gente a entender. Imagina que você sofreu um acidente e perdeu as 2 pernas. Isso é um problema? É um problema. Tá. A partir do momento que você aceita que você não tem as 2 pernas, isso deixa de ser um problema. Deixa, como muitas pessoas que passaram por isso e hoje têm vidas extraordinárias. Exatamente. Ok. Então, a aceitação do fato tira aquilo do contexto. Eu não estou dizendo que é fácil. Sim. Eu estou dizendo que se eu fico lamentando não ter, aquilo é um problema. É uma preocupação. E é uma preocupação paralisante. Na verdade, é uma preocupação quando alguém me diz que eu vou ter que deixar de ter as minhas pernas. É uma preocupação. Porque é uma incerteza. O que vai acontecer? Quando eu deixo de ter as 2 pernas, aquilo é um problema. Eu estou dizendo que é um problema. E agora, como que eu vou andar? Quando eu aceito o fato de que a partir daquele momento eu vou andar de cadeira de roda, aquilo deixou de ser um problema. Eu volto a viver. Então, esse nível de autoconsciência, de senso de propriedade, de protagonismo sobre o que você é, ele diminui as consequências de todas as coisas que a gente vem falando desde o 2º episódio. Né? Eles diminuem a consequência de um estresse, eles diminuem a consequência de uma preocupação, eles diminuem de um problema. Eles diminuem tudo porque está tudo na forma como você ler e interpreta isso. Então, sem dúvida, não a primeira dica, mas a primeira orientação é trabalhe o seu autoconhecimento. O que aquilo significa para você e se de alguma forma
o que as outras pessoas pensam, dizem ou falam geram algum impacto. Se elas geram algum impacto em você, descubra você por quanto tempo você quer que isso aconteça. Também é uma decisão Sua. pessoal, individual. Exatamente. Porque, você não é capaz de mudar, em hipótese alguma, o que o os outro outros pensam. pensa sobre você ou sobre qualquer outra coisa. Então, se você for esperar isso acontecer, estamos fadados ao sofrimento eterno. Porque alguém não vai concordar com aquilo que você pensa. Acho que a segunda coisa é buscar naquele seu arsenal do PERMA que a gente já vem conversando, no seu arsenal de forças, atividades e ações que te coloquem numa rota positiva. Hobbies, pessoas, né, Conexões ali que fazem sentido e que te te geram energizam. bem-estar. Atividades que também te colocam nessa rota de bem-estar, uma atividade física, uma música. Uma coisa que me alivia das preocupações, sem dúvida, é música. Me reenergiza. Estou preocupada com alguma coisa, boto uma música, danço, pronto. É fácil tirar aquela preocupação do meu caminho. Isso não quer dizer que ela não volte num outro momento, mas eu não fico agarrada a ela. Eu vou ler os meus romances. Pronto. Até hoje. Eu vou assistir um filme, eu vou ligar para um amigo, eu vou tirar foto. Então, Alguém que gosta de correr, né? Tem pessoas que dizem assim, tô muito preocupado aqui agora, para sair um pouco dessa pilha, eu vou correr. atividade Vou pedalar, física. E a gente sabe que os ganhos da atividade física são Inúmeros, né? Ali, questão de alguns minutos para você já tá sentindo ali os benefícios da atividade física que você estiver fazendo. Então, dançar, enfim, ler, hidroginástica, pedalar, nadar, ir para academia, quem curte musculação. Eu curto musculação, por incrível que pareça. Eu não, gente, mas eu adoro Muay Thai, adoro dar Inclusive, porrada. até como exemplo, eu retornei para atividade física tem o quê? 3 meses, caminhando para 4 meses. É 1 horinha ali no máximo de treino, mas é 1 hora que, olha, é coisa nova, hein, gente? Eu tenho deixado, tudo bem que não é todo dia, mas assim, na maioria das vezes na semana, nessa 1 horinha eu tenho deixado de responder o WhatsApp. Porque logo no começo o WhatsApp estava concorrendo com o treino. E aí eu estava levando um pouco mais de tempo para terminar o treino, porque entre uma carga ou outra de exercício, eu estava ficando no WhatsApp, já antecipando demandas principalmente do trabalho. Eu disse, eu vou fazer isso depois, porque senão eu não conseguia terminar o treino. E nem resolver o problema. Preocupações, nada, eu só saía dizendo assim, fica no radar, tá tal coisa, tá não sei o que e tal, e não era. Uma outra Isso aí coisa é legal que acho que a gente pode dar como dica, eu já tinha no episódio 2 falado sobre escreva sobre as suas emoções. Ai, perfeito, eu ia falar sobre isso. Escreva sobre as suas preocupações. Escreva. Justamente isso. O que te preocupa, o que ela te faz, o que você pensa a respeito, o que ela te faz sentir. Para que a gente aprenda a nomear as nossas emoções. Se é real, se não é, se eu tenho controle, se eu não tenho. Tem um autor queridão que eu gosto de ler, que é o Dr. Reis, eu acho que é assim, Reis, que se pronuncia, que ele fala de você avaliar a utilidade ou não das suas preocupações. Ótimo. Essa preocupação é útil ou inútil? Acho que nessa listinha aí, nesse checklist, a gente pode colocar esse ponto. Ela é útil ou inútil nesse momento? Ele não disse que simplesmente era para descartar. Disse assim, avalia. Qualquer coisa que nos preocupe, ela é importante pra gente. Isso é um fato. Veio de algum lugar. Veio de algum lugar. Esse pensamento, né? O que a gente precisa só entender é realmente quanto de ação eu tenho nesse momento. O que eu posso fazer para resolver? Eu estou diante de algo que eu tenho ou não tenho controle? De novo, se eu não tenho controle, eu não tenho nem por que me preocupar. Se eu não tenho ação, também não deve ser uma preocupação. Tem uma piadinha que alguém me contou uma vez, eu não lembro toda a história,
Mas são duas pessoas conversando, não sei se eu já te falei, duas pessoas conversando assim na calçada. E aí um pergunta pro outro, você viu que vai ter uma guerra? Aí o outro falou, não, estão falando aqui que vai ter uma guerra, você não tá preocupado? Ele falou, olha, se tiver uma guerra, eu não tenho por que me preocupar, vai ter uma guerra. Eu não tenho um problema. Se não tiver, ok. Não tem problema também. Então, eu vou esperar. Se falarem que se tiver uma guerra, eu preciso ver se eu vou ser chamado. Se não, até aí eu não tenho problema. Se não tiver uma guerra... Isso é um fluxo. Eu não tenho problema. Teve uma guerra. Tá, Foi chamado? Não fui chamado? Não tenho problema. Fui chamado, eu tenho que ir lá para ver se eu vou ser aceito ou não. Ainda não é um problema. Ainda não é um problema. Tá bom, não fui aceito, não tem um problema. Fui aceito. Agora eu preciso entender se eu vou para combate ou não, porque eu posso ir para uma atividade administrativa e não para um combate. Se eu fui para uma atividade administrativa, eu não tenho problema. Se eu fui para um combate, eu preciso saber se eu vou ser o primeiro ou o último da fila, né? Ok, eu vou ser o último, eu não tenho problema. Eu vou ser o primeiro. Tá bom, eu vou estar armado ou eu vou estar sem arma? Então ele vai desdobrando e aí ele chega no final assim, tomei um tiro, não morri, vou pro hospital, vou passar por uma cirurgia, ele vai... Aí no final ele diz assim, morri, não tem um problema. Acabou. Então, a gente vai dando... né, os significados. E escrever faz com que a gente consiga ter mais clareza. Então, para desdobrar essas preocupações. E, de repente, ali entender que realmente naquele momento ali eu não tenho poder de ação ou de influência. Ou o que eu poderia fazer para diminuir qualquer risco que eu esteja vendo, na intenção de me colocar na ação e não de me paralisar. Talvez seja mais prudente ter um pico de estresse do que um pico de preocupação. Ainda assim, isso seria controle? Porque uma das sugestões aqui seria a gente renunciar ao controle. Não vou nem dizer renunciar, mas reduzir. Eu acho, Aninha, que tem muito a ver com as características de cada um. Na clínica, por exemplo... eu não tento ajudar as pessoas a se tornarem menos controladoras. Eu tento ajudá-las a reconhecer que o controle para elas é importante. Uhum. Porque aquilo faz parte do que elas são. Então, isso vai depender mesmo do perfil de cada pessoa. De cada um. Às vezes as pessoas que nos conhecem, podem olhar pra gente e achar que você é mais controladora do que eu. Uhum. O que não é real. Talvez o nível de controle que eu exija, por ele não ser tão declarado e explícito, ele seja mais doloroso do que o seu. Uhum. Que é declarado, você tem estratégias. Estruturado, tem fluxo, tem um negócio desenhado. Exatamente. Por isso que eu falei lá no começo da primeira parte da minha planilha. Tem um problema, mas tá na minha planilha. Porque tá lá na minha planilha, eu mapeei. Não, você só escreveu numa planilha. O meu checklist, o meu problema tem nome, checklist. Então, não, tá mais relacionado a essa característica, assim, do que é valioso para você ou não. Cara, qual é o significado que isso tem para mim, né? Qual o significado? Não dá pra gente dizer que isso é um modelo e é único. Não tem como a gente afirmar isso. Não tem. Tem uma outra sugestão aqui que eu catei aí para trazer pra gente, que eu achei no mínimo divertida. Não se preocupe na cama ou na sua poltrona favorita. Quer que eu me preocupe hoje, queridão? Na rua. No trânsito? No trabalho. Isso é bem legal, você sabe. Mas eu achei interessante como ponto de atenção. Porque normalmente, qual é o melhor... Eu vou pegar a minha, hein? Melhor horário para eu
me preocupar. Escolhi até um horário, gente. Depois que eu chegar da faculdade, que tá todo mundo dormindo, eu penso no dia e digo assim, não, eu vou deixar para me preocupar com isso depois que eu encerrar o meu dia. Só encerro o meu turno quando eu chego da faculdade. E aí eu vou te dizer uma coisa. Na hora de quê, gente? Na hora de dormir. Exatamente. É aquele meme, né? Vou dormir, meus neurônios. Aí eu... Então, dançando mambo. Por que essa é uma dica muito legal e que eu acho que todo mundo tinha que seguir? Que bom que você trouxe. Se a gente for olhar para neurociência ou para programação neurolinguística, a gente está falando de ancoragem. Ou seja, todas as vezes que eu deitar na cama, eu já ancorei as preocupações. Vou deixar para me preocupar quando eu chegar em casa. Então, qual que vai ser o lugar que você vai sofrer mais? Em casa. Qual é? Não consigo dormir. Você já ancorou que a cama é o lugar dos pensamentos, das preocupações. E é aquela noite que você tenta dormir, mas a sua mente não desliga o botãozinho do sono, né? A gente não consegue alcançar o sono REM, que é o sono do descanso. E não vai. Mental e físico, a gente não consegue alcançar. Você levanta, parece que dormiu lutando com 10 ursos. Você ancorou naquele lugar. Então, essa é até uma dica de higienização do sono que eu dou para os meus pacientes, assim. Lu, não consigo dormir de luz desligada, não consigo. Queridão, tá na hora de você buscar estratégias diferentes para você conseguir. Por quê? Deitou na cama, veio os pensamentos, levanta. Cama não é lugar para pensar. Cama é lugar para dormir. Levanta, senta no sofá da sala, senta no chão, vai beber uma água e fica lá. Se você quer pensar, pensa de pé na varanda. Se você quer dormir, você vai para o seu quarto. Há muitos anos, acho que tem mais de 6, 7 anos que eu, por exemplo, não tenho TV no quarto. Também não tenho. Não assisto TV no quarto. Se eu estiver no quarto, hoje tem um projetorzinho lá que eu comprei, mas se eu estiver no quarto e eu quiser assistir alguma coisa, eu tenho uma poltrona, uma cadeira. Eu sento na cadeira e eu assisto a TV. Porque quando eu deito, é para dormir. Se eu não consigo dormir, eu levanto. Para que eu não ancore as preocupações, as emoções ruins. Porque realmente é a hora do teu dia que você é menos produtivo. Então, você tem menos distrações. Se você tem menos distrações, tudo que ficou acumulado, tudo que você deixou de lado durante o dia, o teu cérebro vai te entregar. E eu acreditando que era a melhor hora para resolver os problemas. Super legal, não dorme. Não dorme, não resolve. Tem vezes que a gente não chega a solução nenhuma. Vai dando uma sensação de frustração, de agonia, cansaço de mesmo, medo. Né? Que você fica desgastado durante horas. Lu, amanhece, você já acorda pilhado. Posso pensar num momento legal para isso? Pode. Você pode reservar um momento para isso. Mas que realmente não seja um momento que você está em casa, que você vai dormir, que você está com a sua... Não seja em um ambiente em que você não quer ancorar essa... É verdade, esse é um ponto importante. Porque senão a gente impacta, né, na vida dos nossos afetos... Ou então naquele ambiente que você normalmente gosta de estar. E que hoje você já sabe que chegando lá é o point dos problemas. Eu acho que um exemplo bem legal, assim, de ancoragem ou de preocupação é quando a gente vem gravar aqui. Não sei se você já notou como o lugar ele traz uma perspectiva diferente. Normalmente, quando a gente tá ali no sofazinho, quando a gente chega, a gente tá sempre com uma cara de emburrada, de mau humor. Normalmente. O Misael me viu hoje quando eu cheguei, né? A gente tá chegando, tá... Tá com calor, tá com raiva, já recebeu 50 mil mensagens no celular. E, pra mim, aquele sofá ali, ele é um sofá que ele é o cantinho da preocupação. É realmente a nossa ancoragem ali. É realmente a hora que eu sento. Eu sentei hoje, aí a moça me perguntou, qual que é o programa de hoje? Eu falei, sei lá, vou ver agora.
Fui pegar Eu cheguei preocupada com o ticket do estacionamento que não estava carregando, e quando voltasse ia ter multa. Tem um É mood verdade, ali é verdade. de energia, todas as nossas preocupações estão ali. Então, ali Quando a gente chega falando de coisas ali, é verdade. Quando a gente entra, a gente Agora, senta. quando a gente entra no estúdio e o Misael lembra que só tem 5 minutos para terminar a gravação de hoje. Aí muda a energia. Exatamente. Até aqui, quando a gente fala de problemas nos intervalos, a gente fala de uma forma mais diferente. Positiva. A gente ri, a gente brinca. Quando a gente sai do estúdio, parece que o mundo... Até o espírito da Nazaré Tedesco hoje foi trazido no intervalo aqui de uma forma divertida. Então, assim, quer achar um momento para você se preocupar? Quer botar isso na sua agenda? Isso é importante? Beleza. Mas ache ancore em algum lugar que neutro, dissocie do teu dia a dia. Então, assim, uma pausa para um café em algum lugar. Uma pausa para um café, vai embaixo de um jambeiro, senta ali e pensa em alguma coisa, mas, assim, um lugar... Senta em algum lugar que não está associado a coisas boas. Tô indo para a faculdade, vou parar 5 minutinhos na cafeteria e vou... Pensar ali no que é necessário isso. E tal. Exatamente. Que realmente tem, como a gente falou o episódio inteiro, tem preocupações que precisam ser pensadas. Pensadas no sentido de, tem alternativa, não tem, minimiza os riscos, consigo fazer algo, não consigo e tal, e tira. Porque senão a gente também não gera qualidade de vida. Exatamente. Se eu faço isso 5 minutos antes de entrar na aula e eu não tenho sucesso nessa prática, fica a coisa da ruminação... O restante, a minha noite inteira, 3 horas de aula é jogado no lixo. Uma outra que eu não consigo me concentrar. Muito legal se você tiver... Bom, se não for à noite, na sua cama dormindo, porque você não vai ligar para ninguém à noite. Uma outra coisa legal é compartilhar essa preocupação com alguém que você... Eu ia falar isso em 2 vieses. Falar com alguém que você julga que possa te ajudar. Que possa ser alguém útil. Agora, galera, cuida para não cair na armadilha. E é problema conversar com alguém? Não, depende. É porque tem uma armadilha. Se for para às vezes, outro caminho. Lembra que o nosso cérebro ele quer validar aquilo que a gente pensa. Ok. Se ele quer validar aquilo que a gente pensa, existe uma tendência muito grande da gente buscar alguém que valide a nossa preocupação. Aí você me liga no meio da noite para falar de uma preocupação, eu digo, é isso mesmo. Pronto. E o pior, que você ainda não pensou. Exatamente. Adiciona aí mais isso. E olha, deixa eu te falar, que ainda deu errado pro fulano, nisso. Pronto. Então, assim, acabou. Você conhece muitas pessoas... Você sabe para quais pessoas você pode ou não pode entregar as suas preocupações. Por isso que a dica, o exercício número 1 do autoconhecimento é importante. Uhum. Existem preocupações que eu tenho, que eu sei que se eu te entregar, eu vou ficar mais preocupada. Porque aí você vai vir com coisas que eu nem consegui pensar. Pronto, então isso não é algo que eu tenho que entregar para você. Isso é algo que eu tenho que entregar para outra pessoa, que eu sei que já passou, que pensa de um jeito diferente, que vai poder me dar o conforto que eu preciso para olhar aquela situação. Uhum. Mas existem preocupações que eu sei que se eu te entregar, tá resolvido. Porque você tem o caminho e a forma, e nós duas já usamos isso em inúmeros momentos. Tipo assim, cara, tô preocupada com isso. Aí você fala, então esquece que eu tô resolvendo assim. Pronto. Deixa aí que a gente já tá tocando. Ô, Lu, tá acontecendo isso, tá bom, Aninha. É esse caminho, pronto, já foi. Uhum. Então, escolher também as pessoas para quem você vai entregar essas preocupações, para que você não caia na cilada, né, de achar alguém que vá reforçar aquilo. Né? Se eu chego para minha mãe e falo, eu tô devendo, ela vai sentar do meu lado e vai chorar junto comigo. Vai falar, pelo amor de Deus, o que as pessoas vão falar? Vamos vender a casa, pronto. É catastrófico. Se eu chego para uma outra pessoa e falo, nada, espera mais 2 meses que o banco vai te ligar, vai te dar 90% de desconto, guarda dinheiro até lá e quando vier você paga à vista. Opa! Nem tinha pensado nisso. Nem tinha pensado é uma possibilidade viável. Nessa situação. Então, é isso aí. Se não existe essa pessoa na sua vida, procure um psicólogo. Vai conversar com uma ajuda profissional. Que é assim, que, né, é uma orientação. Só para te ajudar a organizar isso.
e a te dar ferramentas e bagagens para que no futuro você faça isso sozinho. Né? Exatamente. O papel do psicólogo é esse. Mas Maravilha. As duas últimas, só mais uma dica. Pra gente ir embora. Calma aí, Misael, tu vai já comer. Eu que tô com dor de cabeça, fica na paz. A última é: tenta lembrar de momentos em que você se preocupou e que, assim, nem precisava. Só pra lembrar que isso é uma preocupação inútil. A dica aqui que a Aninha escreveu é pensar... Vou até abrir aqui, mas eu tô só adaptando porque fica mais fácil. Pense em recordações positivas. Beleza, mas eu tô pedindo pra você realmente olhar situações em que você ficou se preocupou bastante. Sim, cara, isso era uma preocupação, um problema gigantesco. Quando chegou a hora daquilo se tornar real... Porque o pior é uma possibilidade, mas o melhor também tem a mesma chance de acontecer. Então, relembrar que você já viveu aquela situação de angústia, de pensamento insistente, intrusivo, e que no final era mais simples do que parecia, pode desfocar, pode tirar, deixar com que aquela preocupação não se torne crônica, né? E você viva mais tranquilamente. Beleza, preocupados. Agora estamos menos preocupados. Sua próxima preocupação agora é seguir a Perma para não perder as dicas. Nenhum episódio do melhor podcast. Essa é uma preocupação útil na sua vida. Fica conosco e a gente volta na próxima semana com um tema novo aí pra gente bater um papo. Já vai ser na próxima, o último episódio da 5ª temporada. Da 5ª temporada, Rapaz, é isso aí. Que rápido. Mas essa 5ª temporada passou voando. Exatamente. E a gente espera você lá, com novidades. Então vem junto. Obrigada aí pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.